Boa noite. Nós damos as boas-vindas a vocês que estão aqui presentes no salão e aqueles que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Regeneração. A todos as nossas boas-vindas. Nós vamos hoje fazer o estudo do capítulo 21, todas as noites de segunda-feira. O nosso tema sempre é ligado ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21 tem o tema Haverá falsos cristos e falsos profetas. E para nos falarmos a respeito do item Os Falsos Profetas, nós convidamos uma companheira que tem estado conosco já algumas vezes, ela de Petrópolis. Seu nome é Erni Sacra. E é do grupo Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, é isso mesmo? Acertei? É isso mesmo, acertou. Seja muito bem-vinda, sempre um prazer tê-la conosco, na sua simpatia natural que nos fala a respeito do Evangelho. Obrigada, muito obrigada. Antes, porém, vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz e a Prece Inicial. O capítulo do livro é o item 6. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Querido amigo Jesus, estamos iniciando mais uma reunião, Senhor, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós que adentramos esta casa na proposta de nos aproximarmos mais de Ti, conhecendo mais de perto os Teus ensinamentos, temos o coração repleto de gratidão por esta oportunidade bendita. Nos abençoe, querido amigo, nesta noite, para que nós possamos semear as sementes que aqui serão lançadas em nosso solo íntimo, que elas possam nos auxiliar em nossa caminhada, permitindo que façamos melhores escolhas, aquelas que estejam mais de acordo com o propósito da nossa reencarnação, o aprimoramento espiritual. Que nós tenhamos força de vontade suficiente, Senhor, para vencermos as nossas dificuldades e que a Tua luz divina possa adentrar os nossos corações, modificando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Abençoa, sobretudo, Jesus, aqueles que nos ouvem em seus lares, que a Tua paz possa envolvê-los, assim como os lares que nos rodeiam. Mas também pedimos que o Teu amor e a Tua paz envolvam a nossa querida companheira que nos falará nessa noite, a Emir. Que os bons espíritos possam, em Teu nome, inspirá-la. Que assim possa ser, Senhor. Em Teu nome e em nome de Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estou. Conversaremos essa noite sobre um tema que é um tema que representa um problema de todos os tempos. Não é um problema só da época de Jesus, ou é um problema em que Kardec abordou naquele século, né, no século XIX, e que hoje, no século XXI, possa ser um assunto obsoleto. Não, muito pelo contrário. É um assunto que merece toda a atenção de todos nós que estamos engajados dentro do movimento religioso,
que temos uma religião, mas também vai muito além das fronteiras também da religião. Então, é um assunto que merece muita atenção por parte de todos nós. Esse assunto que nós vamos conversar essa noite, que são os falsos profetas, ele foi abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. E a parte que vai nos tocar essa noite é o item de número 6. É o item... Opa, deixa eu só passar para cá. Pronto. Item número 6, em que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem de João, epístola primeira dele, capítulo 4, versículo 1, desculpe. O item 6, então, vai falar sobre esse capítulo. Ele copia, né, textualmente. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, essa passagem que foi narrada na primeira epístola de João, ela é uma passagem que ela já começa de cara para todos nós, fazendo uma advertência para que a gente não creia de uma forma cega em todos os espíritos que possam vir se comunicar, seja pela psicografia, seja pela psicofonia, enfim, que nós possamos estarmos sempre preocupados em experimentar se aquele espírito ele fala em nome de lei de Deus, das suas leis, ou se o que ele está proferindo, apesar às vezes de ser bonito, de ter uma fala bonita, um enredo bonito, que parece até muitas vezes racional, mas pode não vir de um espírito que esteja imbuído de uma boa intenção. E se um espírito ele não está envolvido, ele não está envolto nas suas palavras de boa intenção, é porque, em verdade, esse espírito ele não é tão evoluído como ele está tentando mostrar, como ele está tentando transparecer para todos nós. Ele pode até guardar um desenvolvimento intelectual até bem invejável, mas aqui, o que João está querendo nos alertar, e que Jesus falou, não só nessa passagem que João alerta todos nós, mas Jesus falou sobre os falsos cristos e falsos profetas no Sermão da Montanha, um sermão que é um roteiro, lá onde Jesus deixa para nós todos os ensinamentos morais necessários para nós podermos nos moralizar e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas ele também proferiu sobre os falsos profetas no sermão profético, que é o sermão que vai estar inserido todos os acontecimentos pós-morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceria com a humanidade terrestre depois da sua desencarnação. Então, veja, esse assunto ele é tão importante que ele foi falado várias vezes. Ele trouxe para todos nós, Jesus trouxe para todos nós, várias vezes o mesmo assunto, porque era de suma importância para nós. Por que é tão importante falar sobre os falsos profetas? O homem, a gente sabe, fazendo um estudo antropológico e também um estudo emocional, nós sabemos que a grande maioria dos homens, não são todos, eles necessitam de um modelo, de um guia, eles necessitam de alguém para liderá-los. Então, Jesus ele faz esse alerta há mais de 2000 anos para que a gente possa se deter se esse guia, essa pessoa que está tentando conduzir através dos seus ensinamentos, através de um ensinamento, de uma palavra, se esse guia ele é verdadeiramente um missionário de Jesus, um missionário do bem, se ele está totalmente envolto, imbuído de boas intenções ou não. É claro que aqui a passagem ela vai estar mais direcionada
a comunicabilidade dos espíritos, mas a gente pode dar a ela uma abrangência muito maior do que tão somente aos espíritos desencarnados, mas todos aqueles que na sociedade, de alguma forma, eles representam, eles vestem a vestes de um líder, ou que tem essa representação de liderança na sociedade, para que a gente possa avaliar isso de uma forma aprofundada. No livro Consolador, que eu gosto muito, que é dividido em 3 partes, nós sabemos, de acordo com aquilo que traz os ensinamentos da doutrina, né, a sua parte científica, a sua parte filosófica, a sua parte moralizadora ou religiosa, enfim. Na pergunta 276, tiveram a preocupação de fazer a seguinte pergunta para Emmanuel, porque é um livro em que foram catalogados várias perguntas que várias pessoas gostariam de fazer a Emmanuel, e aí então surge o livro Consolador. Emmanuel responde a todas as perguntas e vai então ser feito o livro O Consolador. Na 276 é perguntado assim: a previsão dos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo, ou seja, aqueles que profetizaram somente na época de Jesus, o povo judeu, eles querem saber se esses profetas que existiram, eles eram diretamente inspirados por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a resposta de Emmanuel, sempre muito inteligente e abrangente, Emmanuel coloca assim para nós: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e as predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor, pois só ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades de seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Então, Emmanuel, mais uma vez, ele mostra ali para a gente que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grandeza, pois que Jesus é um espírito crístico, como está lá na Revista Espírita, nós sabemos também, por Emmanuel, que ele é um dos governadores do planeta Terra. Então, é claro que todo missionário que Jesus enviou pela Terra, é claro que foi inspirado, claro que estava envolvido, é claro que foi preparado na espiritualidade para ajudar tanto na evolução moral como intelectual do nosso planeta, da nossa casa maior, que é a planeta Terra. E aí continuam as perguntas. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjo ou como espíritos eleitos? E aí o Emmanuel diz: eles devem ser considerados como missionários do Senhor junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também dos chamados à luminosa sementeira. Para a nossa compreensão, a palavra anjo, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Então, aqui o Emmanuel ele coloca várias colocações para que nós possamos novamente nos voltar para a definição que a doutrina dos espíritos dá para anjo, que é diferente de outras correntes filosóficas religiosas. E, ao mesmo tempo, eles vão explicar para nós que esses espíritos, os profetas, eles foram enviados, foram missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente preparados, e é claro que em toda a sua trajetória aqui da Terra não faltou a esses missionários o amparo necessário para que eles pudessem trazer os ensinamentos de Jesus, embasados nas leis de Deus,
o melhor possível para todos nós. Então, é claro que sim, são missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento, ou seja, devem ficar tão somente circunscrito ao Velho Testamento, ou seja, à primeira revelação? Resposta de Emmanuel. Além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. E aí ele vai citar uma série de homens, de missionários que vieram aqui em nome do Cristo ajudar uma determinada comunidade, um determinado país, uma determinada localidade. Um Shakyamuni, que é o Buda, um Confúcio, um Sócrates, foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação de seus caminhos. Se desenvolveram ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então, aqui, o Emmanuel vai apresentar outros missionários em outras correntes filosófico-religiosas, mas vai estar também mostrando a missão do povo de Israel, dos judeus, em relação à comunidade do planeta Terra. Eles tinham uma missão maior em relação não estava circunscrita tão somente ao povo deles, mas também a toda a comunidade terrestre. Então, o Emmanuel aqui, nesta resposta, ele deixa muitas reflexões para todos nós, muitas coisas para nós pensarmos. Uma outra passagem aqui dessa resposta, que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar, é que ele coloca assim, pautaram a missão, quer dizer, todos esses missionários pautaram a missão no mesmo plano universalista, já nos demonstrando que a verdade ela é universal. Ela não pode estar circunscrita a um sistema. Então, tudo que a gente lê deve passar por um controle de universalidade, que a gente vai ver daqui para frente. Vamos lá. É muito bom essas respostas do Emmanuel, né? Porque ele é um espírito altamente intelectual e abrangente nas suas respostas. E eles continuam. Os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções de seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Então, novamente, o Emmanuel ele vai reforçar a universalidade dos fatos. E é interessante a gente ver que a parte moral que está contida na primeira revelação, que não está inserida à mão do homem, aquilo que veio realmente de Deus, né, das suas leis, ela está em comum acordo com o que deixou o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda revelação, e está de comum acordo com aquilo que está também na terceira revelação. Então, o que é verdadeiro, ele só prossegue, ele está sempre ligado, ele está encadeado, e ele só vai aprofundando e ampliando, mas as suas bases permanecem as mesmas. Então, é mais uma dica para quando a gente estiver ouvindo uma palestra, quando a gente estiver lendo um livro, para quando a gente estiver vendo qualquer coisa, qualquer post, até mesmo nas redes sociais, para que a gente possa avaliar as coisas com mais amplitude e não tão somente setorizando as coisas. É preciso que os ensinamentos eles sejam avaliados com um grau de profundidade bem maior. A gente vai ver que nessas 3 respostas de Emmanuel, ele coloca as questões da universalidade dos fatos. Quando a gente fala, por exemplo, de amor ao próximo, amor a Deus, a gente vai encontrar isso em essência na primeira revelação, isso em essência com mais abrangência na segunda revelação e com mais claridade na terceira revelação, por exemplo. Mas o amor é sempre o mesmo que foram falados desde a primeira revelação. A forma de compreensão nossa é que é diferente porque nós somos seres perfectíveis, estamos no caminho da perfeição, mas não somos perfeitos.
Nem seremos perfeitos como o Pai, né? Mas sempre seremos perfectíveis. Então, a nossa forma de compreensão é que foi ganhando maior abrangência, mais a profundidade, maior amplitude de visão e de compreensão. Mas o amor é sempre o mesmo. Isso é um exemplo, né? A nossa visão de Deus, por exemplo. Lá no passado, a gente vai ver que nós éramos, por exemplo, né, nós éramos politeístas. Até que um dia, lá na primeira revelação, nós passamos a ser monoteísta. Depois, com Jesus, a gente passou a compreender um Deus que é Pai, um Deus de misericórdia. A visão foi melhorando, mas sempre a ideia de Deus foi crescendo, foi entrelaçada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, voltando um pouquinho, só para a gente falar um pouquinho sobre os profetas, já que a gente está falando dos falsos profetas, é importante a gente buscar de novo uma definição, mas agora uma definição mais ali voltada para a terceira revelação, e por isso a gente foi buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, né? No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Opa, se tem mais extensa significação, e eu estou falando de falsos profetas, eu também tenho que fazer o quê? Abrir um pouco mais a minha visão, porque se ela tem uma significação mais extensa, eu preciso então me deter nessa extensão para eu poder fazer uma devida avaliação de tudo que eu estou recebendo e passar pelo crivo da razão. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, vamos lá. Eu vou só passar isso aqui, mas é só para a gente entender que o profeta é também, hoje, no nosso século, aquele que guarda, já que essa visão do significado de profeta é mais extenso, mas também está relacionado a todos aqueles que vêm trazer uma informação do mundo espiritual, é importante a gente lembrar que no nosso século, nós também poderíamos atribuir a isso a todos aqueles que têm a faculdade mediúnica, ou seja, aos médiuns ostensivos, pelos quais, através deles, nós vamos receber mensagens das mais variadas através da psicografia, da psicofonia, e das quais essas vão se converter em mensagens que poderão até se tornar em livros. É importante para nós seguirmos o conselho de Jesus e nos deter a essa avaliação, porque ele nos faz um alerta que nós devemos experimentar se aquele espírito é de Deus ou não, se ele é do bem ou não, se ele está de conformidade com as leis de Deus. Para a gente poder chegar a essa conclusão, a gente não pode esquecer sobre a questão da faculdade mediúnica, que muitas vezes a gente, quando vê um médium com uma faculdade mediúnica muito ostensiva, a gente fica achando que a pessoa é muito evoluída, e nem sempre é dessa forma. Às vezes ali encerra sim um espírito que está ali com a missão da mediunidade e que já fez a sua trajetória evolutiva e é um espírito moralizado. Mas nem sempre, olha o alerta de Kardec no livro dos médiuns, do capítulo 20, que fala sobre a influência do médium, né? O desenvolvimento da mediunidade, pergunta Kardec, guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? A resposta, não. Opa, não? Não. Então a pessoa pode ter uma faculdade ostensiva e pode não ser muito desenvolvida moralmente? Sim, isso pode. Porque a faculdade mediúnica para aquela pessoa pode representar uma prova e expiação. E aí ela está ali sendo provada e expiada o tempo todo para ela tentar exercer essa faculdade dentro das leis de Deus. É um desafio para aquela criatura que está ali com aquela faculdade. Vamos continuar para a gente reforçar as respostas dadas a Kardec. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, é mais uma coisa que a gente tem que se alertar, que não é porque um médium é ostensivo que tudo que vem dele
a gente deve aceitar às cegas. Não, nós devemos parar, avaliar com todos os critérios que foram deixados por Allan Kardec nesse mesmo livro que eu acabei de ler, o Livro dos Médiuns, que é o livro que vai trabalhar com toda a parte científica da mediunidade. Então, lá tem uma série de critérios que nós precisamos utilizar para poder avaliar todas as comunicações mediúnicas que são dadas através dos médiuns. Então, isso já é mais um alerta para nós no século XXI. A gente sabe o que é falso não é verdadeiro. Então, se alguém tentou falsear alguma coisa, desejou enganar, ele, com certeza, ele deve ter um motivo, né? Ele quer tirar partido de alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que, hoje, avaliar todas as comunicações, tudo que é escrito, tudo que é transformado em livro, se está de conformidade com a doutrina dos espíritos e com todos os critérios que foram utilizados por Kardec para fazer a avaliação das comunicações e dar origem às nossas 5 obras básicas, mais as revistas espíritas. Então, se Kardec teve toda essa preocupação, e se essa advertência sobre os falsos profetas veio de Jesus, então nós temos que continuar no século XXI usando os mesmos critérios. Por quê? Porque podemos, a qualquer momento, de alguma forma, sermos enganados, sermos ludibriados. Vamos lá, vamos seguir. Eu fui pegar uma coisa mais fresca, já que a gente está envolvido na questão e no critério, principalmente da mediunidade, das palestras, todas elas devem ser passadas pelo crivo da razão. Por isso a importância do orador, ele está sempre fornecendo as fontes para que todos possam depois ir lá e verificar por si só, será que o que me foi informado nessa palestra está de conformidade com as bases da doutrina dos espíritos? É importante isso. Então, eu fui buscar no Reformador, abriu numa mensagem lá do Reformador, numa matéria, melhor dizendo, de abril de 2018, que está intitulada Nem Tudo que se Publica é Espiritismo, do Marcos Demário. Eu tirei só um trechinho que eu gostaria muito da gente ler, para a gente poder refletir na íntegra sobre a importância de todos nós fazermos uma avaliação, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, com a globalização, que em 5 minutos, né, é noticiado várias coisas, e que nós sabemos que muitas vezes, muitas notícias que surgem nas redes sociais, muitas delas, às vezes, são fake news. Então, a gente está num mundo em que, mais do que nunca, a gente precisa de critérios para que a nossa evolução espiritual não fique perdida, sem um rumo, sem um norte. Porque essa advertência de nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente com essa preocupação de que nós não nos desvirtuássemos do caminho que leva a Deus, do caminho que leva a todos nós compreendermos as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência e conseguirmos, com isso, colocar essas leis em práticas e sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Essa advertência foi feita por Jesus e depois foi tão bem trabalhada também na terceira revelação, é porque verdadeiramente nós corremos riscos. Se não corrêssemos riscos, Jesus não tinha falado, Kardec não tinha dado ênfase. E esse assunto, então, já estava totalmente equacionado em nós. Então, vamos lá. Vamos ver o que fala Marcos Demário para a gente nessa matéria que ele publicou no Reformador de 2018. Vivemos um período de grandes facilidades de comunicação, como a internet, as redes sociais e diversas ferramentas proporcionadas pela tecnologia da informação, propiciando que se publiquem mensagens, textos diversos e mesmo os livros com relativa tranquilidade. É verdade, vivemos nesse mundo de facilidade. Diante disso, que caracteriza os tempos atuais, temos assistido à publicação e divulgação de muito material com o rótulo espírita, mas que, diante de uma análise mais séria, mais criteriosa, tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista doutrinário, não pode, de fato, ser considerado como espírita,
como legítimo representante do Espiritismo, um assunto muito sério, pois, quando divulgamos algo que até mesmo se opõe aos princípios que formam a doutrina espírita, estamos prestando um desserviço, estamos propagando uma mentira que depois será difícil corrigir pela divulgação da verdade. Então, isso é um alerta para a gente ficar antenados, né? Já que nós escolhemos a doutrina dos espíritos para direcionar a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, já que nós escolhemos ela justamente para nos moralizar e nos retirar dos ciclos reencarnatórios de dor. Nessa mesma matéria do Marcos Demário, ele vai reforçar todos os princípios que foram utilizados por Allan Kardec para que nós possamos avaliar comunicações, avaliar as literaturas que estão sendo produzidas e todas as notícias, até mesmo que estão sendo divulgadas em nome da doutrina dos espíritos. Nós sabemos que Kardec usou o bom senso, a metodologia científica, ele usou o tempo todo, o método indutivo e o dedutivo foi usado por Kardec, e o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, o controle universal é de suma importância. A gente está aqui só dando uma pincelada essa noite para instigar vocês aí, de Niterói, e também a todo o pessoal que está nos ouvindo aqui, a estudar bastante as obras básicas. Devemos ler tudo? Tudo, devemos, não podemos bitolar. Mas devemos avaliar tudo que estamos lendo, para ver se está de conformidade com a doutrina que nós escolhemos para direcionar a nossa vida espiritual. Isso é de suma importância. E de mais importância ainda, não dizermos que a doutrina disse quando ela não disse. A doutrina, ela não nos pertence. Ela é patrimônio universal. Ela é patrimônio da humanidade terrestre. Então, nós não temos o direito também de dizer, em nome da doutrina, aquilo que, em verdade, não está de conformidade com a doutrina espírita. Essa reportagem do Marcos Demário, que a gente só tirou um trecho, ela mostra esta seriedade, esta preocupação que nós devemos ter. Tanto nós que falamos em público, como aqueles que divulgam, que produzem, fazem produções literárias, enfim, toda essa preocupação de estarmos sempre buscando o embasamento da melhor maneira possível, mesmo sendo falíveis, para que a gente não venha dar informações deturpadas e corrermos o risco de direcionarmos, ainda que sem desejarmos, mas direcionarmos mal as pessoas que estão nos ouvindo ou lendo as obras, né, que estamos produzindo. Para finalizar, eu vou deixar só essa pergunta 841 como curiosidade para vocês lerem aí em casa. Vou deixar uns minutinhos aí na tela, porque nós já passamos do nosso tempo. E reforçar 624, qual o caráter de um verdadeiro profeta. Nós temos que entender que ele sempre vai estar falando de Deus, do amor, da paz. E vou deixar essa historinha também aí uns minutinhos na tela, que é uma história, um conto que fala sobre a verdade e a mentira, que eu acho bastante interessante, para que depois vocês possam ler, tá bom? E meu agradecimento, espero que eu tenha deixado uma contribuição, um alerta, uma advertência, porque essa passagem dos falsos cristos e dos falsos profetas, ela é uma advertência para todos nós, e agora mais do que nunca, porque cada dia que passa mais próximo do mundo de regeneração nós estamos. Então, nós não podemos perder tempo. Agora é momento de nos conhecermos, de fazer a nossa reforma íntima e, mais do que nunca, de vivermos, ou de tentarmos viver as leis de Deus na nossa vida, para a gente merecer ingressar nesse mundo de regeneração. Obrigado carinhosamente a todos vocês, obrigado pelo convite do trabalho, a oportunidade do trabalho, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue entre todos nós, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo e nos ajudando a nos autossuperar. Muito obrigada. Eni, nós é que agradecemos a sua presença e a mensagem que você nos traz, que sempre nos marca, nos faz refletir. Muito obrigada. Que você possa estar conosco outras e outras vezes. Com certeza. Será um prazer. Obrigada.
Agora nós vamos fazer a nossa prece final, encerrando a nossa palestra e queremos convidar a nossa companheira Sheila. Então, fechemos os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão por estarmos aqui hoje, pela oportunidade do aprendizado. Que possamos, Senhor, levar daqui e colocarmos na nossa vivência tudo que aqui ouvimos hoje, observando, assim como o Senhor nos ensinou, vigiando, para que consigamos, Senhor, seguir, sentindo Tua presença, vivendo o Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Nos caminhe de volta para casa, em segurança, levando esta paz que aqui hoje estamos sentindo. Que possamos levar para os nossos familiares esta paz e esse amor que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.